precisamos falar desse desequilíbrio das receitas, das receitas não só, né? A gente tá cansado de saber, gente, que Flamengo e Palmeiras, com as receitas que eles têm hoje, eles estão muito distantes do resto. Eles já têm os dois melhores elencos do país, eu acho que ninguém duvida disso. Você pode colocar o Atlético Mineiro ali, que já começou a botar o pé no freio, e essa janela mostra isso. Ainda mais agora que o Atlético Mineiro não tem chance de título nenhum na temporada, não vai conseguir as mesmas premiações que conseguiu ano passado, a dívida não diminuiu, os caras, lógico, acabaram de vender um shopping por mais de 300 milhas, vão conseguir pagar bastante dívida se eles focarem nisso, é um passo importante, mas, cara, vai ficar 1 bilhão de dívida, é muita coisa, Nossa. então é uma situação um pouco diferente. Agora a gente vê Palmeiras e Flamengo, times que despontam no futebol brasileiro, já tem os melhores elencos, já estão disputando aí as principais competições, como o Brasileiro e a Libertadores, e quando a gente vai analisar, mesmo eles com os melhores elencos hoje, quando você vai ver quem gastou mais, você vê que foram justamente o Flamengo e o Palmeiras, uma diferença muito pequena ali de 3 milhões e 3 milhões e 300 mil a mais para o Flamengo, mas aí a distância do Palmeiras para o terceiro colocado, que é o São Paulo, é gigantesca, cara. É gigantesca. É 50 milhões de diferença. Ou seja, os caras já têm os melhores elencos e continuam gastando mais. E aí eu pergunto pro Felipe, cara, aonde a gente vai nesse ritmo, Felipe? Aonde a gente vai? Se já são os dois times que estão disputando. E aí abre a janela, são os times que mais gastam e muito mais que os adversários. Cara, onde você acha que vai chegar essa discrepância de Flamengo e Palmeiras com relação ao resto dos times aqui no Brasil? Cara, se não for implementado o que a gente sempre tanto fala aqui no canal, que é a liga, e equipare um pouco mais as receitas, enfim, que esses clubes, por estarem organizados administrativamente, vão continuar muito fortes, vão continuar muito ricos, mas os outros também vão ter possibilidades financeiras de investir um pouco mais e isso vai fortalecer, obviamente, todo o futebol como um todo. Mas, cara, essa janela aí demonstra algumas coisas, né? Justamente esse abismo que há entre o Flamengo e o Palmeiras para os demais. E também, se a gente for analisar os nomes, né? Os preços que foram pagos, o Palmeiras, se eu não me engano, trouxe o Merentiel, o Lopes e o Bruno Tabata, né? O Bruno Tabata e o Lopes Isso. custaram valores um pouco altos, assim. O Lopes, se eu não me engano, foi 9 milhões e meio de euros, que dá aproximadamente mais 50 milhões de reais. O Tabata, se eu não me engano, foi 30 milhões de reais também. E o Flamengo trouxe muitos jogadores, né, cara? E há também uma diferença no perfil dos jogadores, né? O Flamengo contratando um pouco mais de grife e qualidade também. E o Palmeiras mais jogadores jovens para se desenvolverem aqui e gerarem vendas futuras, né? Acho que são as duas E filosofias. vamos lembrar que se você pegar em termos de salário, não tenha dúvida que a distância do que o Flamengo vai pagar para os novos contratados é abissal em cima do que o Palmeiras vai pagar para esses Sim, jogadores que vieram, sobretudo aí da América do Sul, né? exatamente, exatamente. Então tem dois perfis de filosofia de contratações bem diferentes, né? O Flamengo mais grife, o Palmeiras mais ali detalhado, jogadores mais jovens, com perfil para serem desenvolvidos aqui com essa filosofia do Abel, enfim, que tem dado certo. E o Flamengo também, né? O Flamengo tem dado certo também. Vamos ver o que vai dar. E o São Paulo, que tá ali em terceiro, também gastou, mas e inclusive tem essa questão do galopo, né, cara? Eu tava vendo o Tirone e o Arnaldo Esse discutindo. valor aí praticamente é todo do galopo, né? Porque o É, resto parece que são negociações que vêm de emprestado e tal, né? exatamente. Só descer aqui pra gente ver também o restante dos times. Tem ali o Corinthians, Mas, né? ó, se você olhar, cara, depois do Flamengo são os quatro de São Paulo, cara. Pra você ver que não adianta, gente. Futebol paulista, ele tá ainda tirando exceção o Flamengo à parte, né, que aí é um outro mundo, mas tirando isso, o futebol paulista, né, exceção também é quando o Atlético Mineiro recebe dinheiro de mecenas, esse tipo de coisa. Mas ainda assim o futebol paulista ele tem mais investimento. Vale lembrar que o Santos está ali com 18 milhões, mas todos esses valores, desses 18 milhões, o Santos pagou só 1 milhão agora nessa janela. Todo o restante é parcelado, vai começar a pagar só a partir do ano que vem.
Exatamente. E o Atlético Mineiro nem aparece aqui, né, cara? Nem aparece. Esse ponto me chamou a atenção, né? Não sei como foi os Até mods porque eu acho que da. o Allan Kardec veio de É, graça, acho que exatamente. não, acho que eles não pagaram direitos econômicos por ninguém, assim. Porque aqui é só valores em termos de direitos econômicos mesmo, em cima, valores pagos para outros clubes, né? Você vê o Atlético Paranaense que poderia investir mais, não tem dívida, etc e tal, ainda prefere segurar. 13 milhões de reais numa janela é pouco. Hoje o Atlético conseguiria investir muito mais do que isso, mas ainda consegue, ainda continua adotando o modelo ali do bom e barato e sonhando, que é o próprio desejo do próprio presidente do clube, o Petralha, ser vendido para uma SAF que pague valores muito maiores do que foram pagos por Vasco, Botafogo, Cruzeiro, pelo perfil do Atlético Paranaense, que não tem dívida, que tem um estádio próprio de última geração, que tem um dos melhores CTs do país, com uma porrada de campo, uma das melhores infraestruturas do país. Então, assim, o Atlético sonha em ser vendido por uma quantia alta para poder depois, então, se tornar uma potência. Né? Um time também que está classificado em semifinal de Libertadores, que fez contratações importantes nas últimas janelas, como o Pedro Roque, O e Vitor Roque. ainda segura um pouco a onda, o Vitor Roque. E ainda segura um pouco a onda. Então, assim, são perfis, cara. Vamos ver o que vai sair disso, mas me chama muita atenção a discrepância de Flamengo e Palmeiras, que já são os dois times mais vencedores dos últimos anos disparados, os times com mais elenco, e continuam ainda gastando muito mais com seus adversários. Então, gente, precisamos urgentemente de uma liga aqui. Eu sei que até 2024 todo mundo tem contrato, né? Tem esse ano, tem mais 2 anos próximos ainda. Essa discrepância vai aumentar ainda mais nesses próximos 2 anos. Portanto, a gente precisa que 2025 seja deadline, a gente comece uma liga no futebol brasileiro com uma receita um pouco mais equilibrada. Não para o Flamengo e o Palmeiras ganharem menos, pelo contrário. Eles vão ganhar mais também com a liga, isso é importante ser dito. Ah, você quer ferrar o meu time, você quer a liga porque você quer ferrar. Não, o Flamengo vai ganhar mais com a liga, o Palmeiras vai ganhar mais. A diferença é que a diferença do Flamengo para os que ganham menos vai diminuir, pelo menos em tese, é o que a gente espera de um novo modelo de liga. Isso tudo está sendo conversado pelos 2 grupos que conversam hoje, então a gente espera que essa diferença diminua, não para o Flamengo ganhar menos, porque não é interessante para o futebol brasileiro tirar a receita de ninguém. É interessante para o futebol brasileiro que o Flamengo continue contratando, ainda que seja na grife, ainda que seja jogadores que estão saindo da Europa, ou do mercado chinês, como tentou o seu Oscar. É importante isso para o futebol brasileiro trazer nomes relevantes, mas também é importante que os outros times tenham também potencial de investimento para bater de frente contra o Flamengo, contra qualquer outro time, ainda que anos de investimento façam diferença, né? O Palmeiras não montou esse time esse ano, vem numa montagem, cara, se você parar para pensar mesmo, é uma montagem desde 2015, peças ali e tal, muita gente saiu e foi contratada, é normal, mas o Palmeiras começou seus investimentos fortes no futebol, já tem aí 7 anos, cara. Então até não adianta achar que o Botafogo com o Textor em 1 ano vai equiparar. Agora vamos esperar daqui 6 anos o Botafogo com o Textor, o Vasco com a 777, o Ronaldo lá no Cruzeiro, e outros times que consigam aí, como o caso do Atlético Paranaense se for vendido, e outros times que consigam aí solucionar suas dívidas para depois crescerem com as receitas da liga, ainda mais se a gente tiver aí 20% da liga vendida no ato da liga. Isso é muito importante. Porque se isso acontecer, e um fundo de investimento comprar a liga, os clubes vão poder dividir, quem sabe, aí, uma quantia de 4, 5 bilhões, né? Pode parar na mão do seu clube 200 bilhões de reais de uma vez. E isso é um valor muito considerável para você, se você tiver solucionado financeiramente, atacar o futebol, como é um caso do Atlético Paranaense, ou se você tiver que pagar dívidas, como é o caso do São Paulo, o caso do Santos e tantos outros, você consegue diminuir o perfil da dívida, alongar a dívida e também investir um pouquinho no futebol e tentar equiparar os times, né? E tendo uma receita mais recorrente que tende a ser mais equilibrada em caso de liga para o futuro. Vai demorar muito ainda, gente, para a gente ver o futebol brasileiro equiparado. Palmeiras e Flamengo, na minha análise, vão se sobressair por muito tempo, lógico, vão perder campeonatos,
o Flamengo pode perder a Copa do Brasil, o Palmeiras pode perder a Libertadores, sei lá, o Atlético Paranaense, pode acontecer, né? Porque é futebol, por isso que a gente ama esse esporte. Mas vão continuar ainda dominando o futebol brasileiro por muitos anos, porque são times que estão investindo já há bastante tempo, enquanto os outros estão estacionados. Vamos lembrar, o time do Santos que foi para a final da Libertadores foi desmontado 3 meses depois, porque não tinha a menor condição de manter. Né? E o Palmeiras não, praticamente, não é o mesmo time, mas tem muitas das peças que jogaram aquela final, ainda estão lá, são titulares mais desenvolvidos do que naquela época, inclusive. Então é uma diferença brutal do que manda no futebol. Por isso que o Real Madrid ganha mais, né? Não é só isso, o Manchester United está aí para provar que dinheiro sozinho não adianta nada. Mas no final, quando você vai ver sempre os times que brigam ali pela Champions League, costumam ser os times que têm mais dinheiro. O Manchester City, na época antiga, nunca chegava numa Champions. Hoje tá aí brigando, tentando buscar cada vez mais forte o título, e é assim que é. Dinheiro ainda é um fator muito importante, né, Felipe? Com certeza, cara, com certeza. O Marco Antônio, ele manda aqui, ó, nos comentários. Concordo que as cotas de TV são bem desequilibradas, mas só o uniforme do Flamengo vale 150 milhões em patrocínios por ano. Mas é isso que a gente falou, né, cara? Mesmo com a Liga, esses clubes, pelo tamanho que eles têm, pela torcida que eles têm, disputando títulos e tudo, eles vão continuar ganhando muito dinheiro, né, cara? O Flamengo aí, no ano que não Sem ganhou dúvida. nada, em 2021 agora, e acho que ganhou só a Supercopa do Brasil e o Campeonato Carioca, o Flamengo arrecadou, acho que arrecadou 1 bilhão, né, de reais. Sim, O Palmeiras sim. arrecadou bastante, arrecadou muito, porque foi campeão de muita coisa, então recebeu muita premiação, etc. A própria, embora os dois sejam dominantes, a própria. Há um desequilíbrio também entre os dois aí nesse sentido. O Flamengo ganha, acho que mais que o Palmeiras, por conta do tamanho da torcida, as divisões de cota ali de pay-per-view com a Globo, enfim, tem receitas maiores. E mesmo se não tiver o mérito esportivo ali, não tiver as premiações, ainda vai ganhar muita grana, como lembrou o nosso querido Marco Antônio aqui do patrocínio do Mengão, Rodolfão.